Bem-vindo a mais um vídeo sobre JavaScript. Agora que você já entende de funções, é hora de conhecer a estrutura condicional if-else. Para demonstrar, vou criar uma função que verifica o maior entre dois valores escolhidos. Se o argumento A for maior do que o B, então a função vai retornar o argumento A. Caso o argumento B seja maior do que o A, a função vai retornar o B. Para fazer a verificação, eu chamo a função máximo no console.log e digito dois valores quaisquer. Agora eu vou usar a estrutura condicional para fazer a comparação de três valores e retornar o maior entre eles. Crio a função máximo agora com três argumentos. E no corpo da função, eu crio uma variável que receberá o valor do argumento A. Então eu verifico se o argumento B é maior do que o A, e caso seja, a variável maior recebe o valor B. Se o argumento C for maior do que o B e maior do que o A, então a variável maior recebe o valor do argumento C. Então eu faço com que a função retorne o valor da variável maior. Não é necessário verificar o valor de A, porque a variável maior já recebe o valor dele. Caso a variável não se altere, significa que A é o maior. Agora, uma função que verifica se uma senha é correta e retorna uma frase de aprovação ou negação. Essa função levará apenas um argumento, uma string. No corpo da função, eu crio uma variável que receberá a mensagem de aprovação. Logo depois, eu crio a variável que armazenará a frase de negação caso a senha esteja incorreta. Entre os parênteses do if, eu comparo o valor do argumento com uma senha por mim criada. Se a comparação for verdadeira, então a função retornará a frase de aprovação. Caso não seja, então a função retornará a frase de negação. Então eu chamo a função e insiro uma senha para ser verificada por ela. Agora vou demonstrar como criar uma função que verifica, além da senha, o log de um usuário. Essa função levará dois argumentos, o login e a senha, e retornará uma certa frase, dependendo das informações digitadas. Novamente, eu crio uma variável que armazenará a frase com uma mensagem de aprovação. E depois eu crio a variável que armazenará a frase de negação dos dados fornecidos. Então eu comparo tanto o login quanto a senha utilizando o operador e,
simbolizado por 2i comercial. Aliás, os operadores condicionais são maior, menor, maior igual, menor igual, 2i comercial e 2 pipes. Se as duas condições forem verdadeiras, então a função retornará a frase de aprovação. Se não forem, então a frase retornada será de negação. Então eu chamo a função e informo meus dados. Agora eu vou criar uma função para demonstrar o funcionamento do operador OR, simbolizado por 2 pipes. Minha função levará 2 argumentos e, com a ajuda do if, ela fará uma operação matemática e comparará o resultado com o número 50. Vou colocar diversas comparações no mesmo if, e se houver pelo menos uma afirmação verdadeira, então a função retornará true. Repare que o que separa um valor do outro é o operador de comparação simbolizado por 2 sinais de igual. O operador OR separa as comparações umas das outras. Se todas essas afirmações não forem verdadeiras, ou seja, se todos os cálculos não resultarem no valor 50, então a função retornará false. Para fazer a verificação, eu chamo a função e uso 2 valores para serem feitos os cálculos. Se gostou do vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.